10 de janeiro de 1943. Mar de Bismarck. 05:12 da manhã. O céu ainda era uma massa de carvão, interrompida apenas por fendas de cinza que anunciavam o nascimento de um sol tímido. O Pacífico parecia um animal adormecido, silencioso, denso, pesado. A superfície tremulava como metal líquido, refletindo sombras de nuvens carregadas que se moviam com uma lentidão quase cruel. O vento soprava baixo, carregando cheiro de sal, fumaça e algo mais, algo que só existia em zonas de guerra, o aroma metálico da tensão. De longe, muito longe, um som começou a surgir. Primeiro um ronco grave, distante, quase confundido com trovão. Depois, o ritmo firme e crescente de motores radiais trabalhando no limite. Era um som familiar, mas naquela madrugada, para os japoneses, significava apenas uma coisa: bombardeiros americanos. No posto avançado japonês, em um ponto improvisado de observação, um sargento veterano ajustou seus binóculos. Ele era experiente demais para ter medo e cético demais para se impressionar. A guerra ensinara algo aos soldados do Império. Bombardeiros caíam, sempre caíam, mais cedo ou mais tarde. Ele sorriu de canto. Mais B-17. Eles vêm altos, mas voltam poucos. Os soldados ao redor riram. Riso curto, riso seguro, riso de quem já vira o mesmo espetáculo dezenas de vezes. Afinal, o Pacífico parecia feito sob medida para destruir bombardeiros. Vento imprevisível, clima instável, zero ágeis patrulhando as nuvens e canhões antiaéreos calibrados para rasgar metal americano. O céu, naquele momento, não era apenas uma rota, era um cemitério. E ainda assim, os motores se aproximavam. O sargento japonês enxugou o suor da testa. Suor que não vinha de calor, mas de hábito. Ele ergueu os binóculos mais uma vez, buscando formas entre as nuvens. Nada. Apenas escuridão, névoa e o som aumentando. Eles sempre acham que vão sobreviver, murmurou. A risada dos soldados continuou. Um eco curto, carregado de rotina, quase mecânico. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Um eco seco vibrou no ar. Um segundo. Um terceiro. Não era canhão, não era metralhadora, não era explosão, era resistência. O ronco dos motores não diminuía, não falhava, não tremia. E então, o primeiro bombardeiro rompeu a nuvem. Um B-17, enorme, imponente, negro contra o céu cinza. E destruído, com buracos nas asas, placas faltando, vidros estilhaçados, tecido queimado, rastro de fumaça saindo da lateral. Era uma visão ridícula, quase patética. Um avião que deveria estar no fundo do mar. O sargento japonês arregalou os olhos, mas manteve o riso arrogante. Vai cair. Qualquer um vê que vai cair. Mas ele não caiu. Atrás dele, outro B-17 surgiu. Depois, mais um e mais um. Cada um mais destruído que o anterior. Cada um carregando marcas que deveriam ser fatais. Cada um voando como se desafiasse a gravidade por pura teimosia. Os soldados japoneses pararam de rir por um segundo. O sargento manteve a postura, mas sua mão tremia sobre os binóculos, porque aquilo não fazia sentido. Bombardeiros não voavam em tais condições. Bombardeiros não sobreviveriam àquele tipo de dano. Bombardeiros não deveriam voltar de missões assim. Mas eles voltavam, e voltavam, e voltavam. A formação completa avançava como um bando de aves deformadas, mutiladas, mas vivas. O tipo de visão que no Pacífico não pertencia à natureza, pertencia à guerra. O Japão era conhecido por derrubar bombardeiros facilmente, mas naquele instante, naquele único instante, nascia um rumor, uma suspeita, um medo sussurrado entre dentes. Os americanos criaram um bombardeiro que não cai. O sargento baixou os binóculos. O riso morreu. O silêncio tomou o posto, e enquanto o B-17 danificado cruzava o horizonte, uma frase escapou sem querer da boca do veterano, quase um presságio. Se eles conseguirem fazer isso mais uma vez, perdemos o céu. Ele não sabia, não podia saber, mas naquele dia, naquela madrugada abafada no Pacífico, o avião mais improvável da guerra estava prestes a se tornar o mais temido. E quando o sol finalmente rasgou as nuvens, iluminando os destroços que ainda fumegavam no casco da fuselagem, começava também a nascer a lenda do bombardeiro que deveria ter caído, mas que se recusou a morrer, e que mudaria tudo.
tudo. A lenda do B-17 imortal não começou no campo de batalha. Não começou no Pacífico. Não começou sob tiros, sob fogo antiaéreo ou sob ataques de zero enlouquecidos. Começou muito antes, em hangares barulhentos, laboratórios improvisados e oficinas que mais pareciam cavernas de metal. Começou com engenheiros frustrados, pilotos desesperados e estatísticas que não fechavam. Porque a verdade é simples. O B-17 não nasceu para ser um milagre. Ele nasceu para ser suficiente. Um bombardeiro médio, robusto, capaz, confiável na teoria. Mas a guerra não é teoria. E os primeiros meses no Pacífico provaram isso da forma mais brutal possível. Os primeiros B-17 enviados para missões de longo alcance voltavam tão danificados que muitos oficiais questionavam se o projeto tinha futuro. As asas suportavam impacto? Sim, mas somavam tantos buracos que pareciam peneiras voadoras. O casco aguentava pressão? Sim, mas rachava em locais imprevisíveis, forçando pousos de emergência que matavam pilotos treinadíssimos. Era comum ver um mecânico correndo para o comandante e dizendo: "Senhor, não sei como esse avião está inteiro." E o comandante respondia: "Ele não está." O B-17 era forte, mas não forte o suficiente. E foi aí que a engenharia encontrou o desespero. E o desespero criou a mudança. O relatório que mudou tudo. Em abril de 1942, uma equipe de análise da Força Aérea recebeu uma pilha de relatórios de danos. Eles esperavam encontrar um padrão lógico. Em vez disso, encontraram um padrão aterrorizante. Os aviões abatidos tinham menos buracos do que os aviões que voltavam. Parece absurdo, mas era real. Os B-17 que retornavam traziam marcas intensas nas asas, cauda e extremidades da fuselagem, mas quase nenhum dano na cabine, no motor central ou na seção que conectava ambas as asas. E isso gerou um raciocínio revolucionário. As áreas sem buracos eram as que precisavam ser reforçadas. O matemático Abraham Wald resumiu em uma frase que mudaria o destino da aviação americana: "Vocês estão reforçando os lugares errados. Reforcem onde não há buracos." Aquilo soou como loucura, mas era brilhante. A blindagem foi redesenhada. Placas extras foram adicionadas ao redor dos motores, do cockpit e do compartimento de bombas. Zonas críticas receberam reforço estrutural. E, pela primeira vez, o B-17 começou a parecer algo mais do que um bombardeiro comum. Começou a parecer resiliente. Quando os primeiros modelos reforçados chegaram ao Pacífico, os pilotos notaram a diferença imediatamente. O cockpit parecia mais estreito. O peso extra fazia o avião tremer em baixa altitude. As curvas ficavam mais pesadas. Mas quando a batalha começava, quando o céu explodia em fogo, quando os Zero mergulhavam com fúria, o B-17 mostrava o que seus números frios não revelavam. Ele aguentava. A blindagem não só suportava impactos diretos, como absorvia fragmentos, desviava estilhaços e mantinha estruturas vitais intactas. E foi em uma dessas missões, poucos meses depois, que um dos aviões reforçados retornou com 179 buracos catalogados, um motor destruído, 2 metralhadoras travadas, um aileron semi-arrancado, toda a fuselagem lateral aberta e, ainda assim, pousou. O mecânico que subiu na fuselagem gritou para todos: "Esse desgraçado não cai. Ele simplesmente não cai." E o mito começou ali. As primeiras interceptações japonesas após os reforços foram chocantes para os pilotos do Império. Eles acertavam, e o avião continuava em rota, como se fosse um animal ferido, mas indomável. Um relatório japonês registrou: "O bombardeiro quadrimotor americano demonstra resistência incompreensível. Pode estar severamente avariado e ainda manter altitude." Outro foi mais direto: "Nossos pilotos afirmam que é necessário matar o avião inteiro para derrubá-lo. E o mais temido de todos, eles voltam, sempre voltam." O B-17 reforçado, voando destruído e ainda assim firme, não era uma exceção. Ele era o primeiro de muitos. O primeiro de uma geração de aviões que a engenharia transformou em sobreviventes, quase predadores, do céu. Os japoneses, que antes riam, agora apontavam com preocupação. Esses bombardeiros não são mais os mesmos. E estavam certos. A fera havia nascido, e o Pacífico nunca mais seria o mesmo.
A madrugada de 19 de julho de 1943 começou com uma escuridão incomum sobre o Pacífico. Não era apenas noite. Era um vazio denso, pesado, quase sólido. A umidade tornava o ar espesso e cada luz emitia um halo fantasmagórico. Os B-17 estavam alinhados no campo de Henderson Field, iluminados apenas por lâmpadas cobertas com pano para não chamar a atenção dos bombardeiros japoneses. No hangar improvisado, o capitão Robert Hawk Henderson revisava o plano de voo com a frieza de quem já vira amigos evaporarem no ar. A missão parecia simples no papel: interceptar e destruir um comboio japonês tentando reforçar posições nas Ilhas Salomão. Simples no papel, impossível na prática. Os japoneses haviam reforçado sua escolta aérea e suas baterias antiaéreas. Qualquer bombardeiro que se aproximasse do comboio teria segundos, às vezes milésimos, antes de ser transformado em chamas. Ainda assim, o B-17 Ghost Rider estava lá. O mesmo do Bloco 1, o mesmo que já não deveria voar, o mesmo que só estava inteiro porque mecânicos haviam passado 3 noites reconstituindo partes da fuselagem a martelhadas, improvisando remendos com chapas de nylon, alumínio e até pedaços de um Jeep destruído. O artilheiro dorsal, Mike Donnelly, subiu com o mesmo comentário de sempre: se essa lata velha cair, vamos cair juntos. Se voar, voa com a gente até o inferno. Hawk sorriu. Era um sorriso cansado, mas sincero. Às 04h17, os motores radiais Wright Cyclone rugiram como uma matilha faminta. A vibração sacudiu o campo inteiro. O Ghost Rider avançou pela pista esburacada, levantando poeira e risco de morte em cada metro. Quando finalmente ganhou sustentação e arrancou da pista, Hawk disse baixinho: vamos dar a eles algo para lembrar. A formação de bombardeiros avançava pelo mar profundo, quando o operador de rádio captou uma transmissão curta e apavorada. 0 subindo! Muitos! Muitos! Segundos depois, eles apareceram. Pequenos pontos pretos no horizonte. Depois, asas finas. Depois, flechas de luz entrando em mergulho. O ataque começou sem cerimônia. O primeiro 0 passou como um raio, disparando rajadas que riscaram a fuselagem do B-17 como lápis furiosos. O barulho dos impactos era ensurdecedor. Estalos secos, vibração metálica. O som de algo se quebrando a cada segundo. Mas nada crítico cedia. Outros 3 mergulharam juntos, formando um triângulo mortal. O bombardeiro inteiro sacudiu sob o impacto. Fragmentos de metal voaram pela cabine. O navegador gritou: estamos perdendo asa esquerda! Mas Hawk viu os instrumentos. A asa vibrava, mas permanecia lá. Ela aguenta! Gritou. E ela aguentou. Os B-17 estavam agora a poucos minutos do comboio japonês. E os 0 estavam enlouquecidos. Eles sabiam que, se deixassem os bombardeiros chegarem, navios iriam afundar. Pilotos experientes falavam isso sempre. Um B-17 que chega ao alvo é um navio japonês a menos. Então eles tentaram tudo. E foi aí que aconteceu o momento que marcaria a história. Um 0, pilotado por um veterano chamado Tenente Nakamura, decidiu fazer o impensável. Ele se aproximou não para atirar, mas para colidir. Para destruir o B-17 com o próprio avião. Hawk viu o movimento. Viu a asa direita do 0 inclinando. Viu o nariz descendo, acelerando, vindo direto para eles. Donnelly gritou: ele vem para cima! Atira! Atira! As metralhadoras .50 rugiram como trovões. Linhas de fogo cruzaram o céu. O 0 incendiou, mas não explodiu. Ele continuou vindo, como um meteoro vivo envolto em labaredas. Hawk puxou o manche com toda a força. O B-17 gritou metálico. A estrutura quase cedeu. O 0 passou tão perto que arrancou metade do revestimento lateral. A explosão seguinte sacudiu o bombardeiro como um terremoto. O Ghost Rider perdeu altitude, entrando em espiral lenta. A voz do copiloto surgiu trêmula. Acabou! Perdemos! Mas Hawk conhecia aquele avião. Sabia onde ele cedia. E sabia onde ele lutava. Ele nivelou. O Ghost Rider estabilizou. Como se dissesse: ainda não. Agora, a poucos metros do alvo, a artilharia naval japonesa abriu fogo. O céu virou um vulcão de explosões negras. Cada estilhaço era uma sentença de morte potencial. O bombardeiro tremia, cuspia fumaça, voava inclinado, mas continuava.
O bombardeiro inferior abriu as portas. Pronto para soltar! O mar embaixo deles parecia ferver com os tiros. Hawk segurou o manche firme. A mira estabilizou. Agora! As bombas caíram como asteroides. Segundos depois, o mar explodiu em colunas de fogo. 2 navios japoneses foram atingidos. Um foi partido ao meio. Outro perdeu energia e começou a afundar lentamente. Os 0 restantes viram a cena e recuaram. O impossível havia acontecido. Um B-17, que deveria ter caído, venceu a batalha. Para retornar. Não era voo, era sobrevivência. Cada motor tremia de um jeito diferente. O motor número 2 cuspia óleo. O número 4 vibrava como se estivesse para se arrancar sozinho da asa. A fuselagem estava tão perfurada que o vento assobiava por dezenas de frestas, criando um coro antinatural no interior do avião, como se o bombardeiro estivesse gemendo. Donnelly, na dorsal, olhava para o 0 desaparecendo no horizonte e murmurou: "Eles desistiram." Desistiram, essa palavra não existia no treinamento japonês, mas ali ela tinha se tornado real. O inimigo havia visto o impossível. Um bombardeiro que, mesmo ferido de morte, continuava avançando como um animal que se recusa a tombar. Um avião que deveria cair na água, mas não caía. Um avião que deveria explodir, mas não explodia. O operador de rádio, ainda tremendo, ajustou as frequências tentando captar transmissões inimigas. E o que encontrou virou ouro histórico. Vozes japonesas, tensas, alarmadas, repetiam uma mesma frase: "O quadrimotor continua voando. O quadrimotor continua voando." Uma incredulidade quase infantil. Era como se estivessem vendo uma criatura mitológica. Enquanto o Ghost Rider avançava rumo a Guadalcanal, seus danos ficavam mais evidentes. A asa esquerda tinha um buraco do tamanho de uma porta. A cauda estava inclinada 2 graus. A cabine tinha estilhaços incrustados até no chão. O elevador traseiro mal respondia. E ainda assim, a estrutura central resistia. A reforçada. Aquela que meses antes, engenheiros haviam blindado com cálculos baseados na teoria de Wald. Aquela que os pilotos haviam duvidado. Aquela que japoneses estavam prestes a temer. No interior do avião, o navegador olhou para Hawk. "Eu não sei o que fizemos para merecer isso." Hawk corrigiu. "A gente não mereceu. A engenharia mereceu." Enquanto isso, no lado japonês, no porta-aviões Shokaku, a cena não era de celebração, era de inquietação. O tenente Nakamura, o mesmo que tentara o ataque suicida, não havia retornado, e os pilotos que conseguiram voltar estavam abalados, ofegantes, com olhos arregalados, como se tivessem enfrentado um fantasma. O comandante japonês perguntou com frieza: "Por que não derrubaram o quadrimotor?" Silêncio. Até que um piloto, com a voz embargada, respondeu: "Atiramos nele, dezenas de vezes, mas ele continuava vindo." Outro completou: "Ele sangrava metal, mas não caía." O comandante franziu o senho. Japoneses não acreditavam em milagres, acreditavam em falhas, e se o inimigo não caía, significava que suas táticas estavam erradas. Relatórios apressados começaram a ser escritos. Rotas de interceptação foram alteradas. Novas formações foram sugeridas. Mas havia um problema. O Japão não sabia contra o que estava lutando, porque o inimigo não era o B-17. Era a fórmula do B-17. Era a blindagem reforçada. Era a engenharia baseada em dados reais, não em suposições. Era a filosofia americana de adaptação extrema, algo que o Japão, rígido e hierárquico, simplesmente não conseguia replicar. Ao aproximar-se de Guadalcanal, o Ghost Rider parecia prestes a se desfazer no ar. Os motores tossiam. Partes da fuselagem vibravam tanto que parecia que o avião rincha, mas ele continuava, como um guerreiro andando com o peito atravessado por lanças. A torre de controle viu a sombra do B-17 emergindo no horizonte e ficou em silêncio absoluto. Metade das asas estava perfurada. O trem de pouso nem respondia. Haviam pedaços de lona tampando buracos improvisadamente, e o avião voava, torto, inclinado, mas voava. O operador da torre murmurou: "Como esse monstro voltou!" No chão, equipes de resgate correram para a pista. Hawk não disse nada, apenas segurou o manche com ambas as mãos. O pouso foi um desastre controlado. O avião bateu, ricocheteou,
arrastou metade do trem de pouso e deslizou pela pista por quase 100 metros levantando faíscas. Quando finalmente parou, ninguém acreditou que estava vivo. E então, quando a poeira baixou, o Ghost Rider revelou sua verdadeira forma. Um avião rasgado, quase partido no meio, com mais buracos do que metal, mas inteiro. Um mecânico caiu de joelhos e começou a chorar. Isso aí nem avião é. Isso é um milagre de aço. No relatório do dia, um oficial escreveu: estrutura severamente danificada, estabilidade comprometida, sobrevivência inexplicável. Mas o comandante riscou a última linha, corrigiu e escreveu: sobrevivência explicada, engenharia reforçada e coragem humana. Foi naquele dia que a Força Aérea percebeu: o B-17 não era apenas um bombardeiro, era uma declaração, um manifesto, uma prova de que, quando a ciência encontra a coragem, até o impossível voa. A notícia do retorno impossível do Ghost Rider espalhou-se por Guadalcanal como fogo em capim seco. Não houve anúncio oficial, não houve discurso, não houve cerimônia, apenas homens, sujos, exaustos, cheirando a óleo queimado e suor, caminhando até a pista como se fossem ver uma criatura lendária capturada viva. E lá estava ele, o fantasma de metal, o bombardeiro que deveria estar no fundo do oceano, o avião que transformara estatísticas em piada. Quando o sol começou a nascer, seus raios dourados atravessaram os buracos da fuselagem e projetaram no chão um mosaico de sombras irregulares. Parecia uma carcaça de animal pré-histórico, perfurado por lanças e ainda assim de pé. Houve silêncio, profundo, quase religioso, até que um dos artilheiros do esquadrão murmurou: se esse monstro aguentou isso, nenhum de nós tem mais o direito de reclamar da vida. Risos nervosos se espalharam, risos de alívio, risos de incredulidade, risos de homens que pela primeira vez em semanas sentiam que a morte talvez tivesse perdido a mão por um instante. Enquanto Guadalcanal celebrava o milagre, no lado japonês o clima era outro: confusão, incredulidade e um medo que não ousavam admitir. Relatórios recolhidos após a guerra revelam a verdadeira dimensão do choque. Os quadrimotores americanos demonstram resistência ilógica. Métodos tradicionais de ataque são insuficientes. Outro relatório ainda mais grave declarava: se esta aeronave continuar operando neste estado, não poderemos garantir superioridade aérea em setores críticos. Mas o mais famoso de todos foi escrito por um comandante veterano da aviação japonesa. Eles enviam um avião, nós o destruímos. Ele continua voando, como se fosse movido por uma vontade que não compreendemos. Essa frase circulou entre esquadrões como lenda urbana. Pilotos jovens começaram a temer o encontro com o tal quadrimotor fantasma. Diziam que alguns B-17 eram impossíveis de matar, e pela primeira vez, o Japão compreendeu que estava lutando contra algo que não estava nos manuais militares. A Força Aérea Americana, percebendo o impacto colossal da nova blindagem e reforços estruturais, fez o impensável. Decidiu transformar aquela gambiarra em doutrina. Engenheiros começaram a revisar, reparar e reforçar cada ponto crítico indicado pelos danos reais. Novos modelos foram produzidos com melhorias diretas inspiradas nos aviões sobreviventes. Tripulações foram treinadas para explorar as vantagens da nova resistência: voar mais baixo sem medo, quebrar formações de zero durante ataques, resistir à artilharia pesada por mais tempo, continuar a missão mesmo com danos severos. O B-17 deixou de ser um bombardeiro. Passou a ser um instrumento de insistência, uma arma psicológica. Japoneses começaram a ajustar ataques para evitar interceptações diretas. Navios passaram a alterar rotas para não enfrentar bombardeiros médios em grupos menores. Pilotos de zero começaram a utilizar munição com mais cautela, porque sabiam que, muitas vezes, 200 tiros não bastavam. O Pacífico começou a mudar. Meses depois, durante uma coletiva interna, um general americano declarou: há aviões que voam, há aviões que lutam, e há aviões que voltam quando jamais deveriam. Ele apontou para a foto do Ghost Rider, já reparado, já voando novamente, já com novos buracos catalogados. Esse é o que volta. A frase se espalhou. Cartazes improvisados apareceram em hangares.
B-17, o avião que não sabe morrer. Se voltar, volta inteiro. Se cair, cai lutando. O Ghost Rider, específico, tornou-se lenda viva. Tripulações pediam para voar nele. Novatos tocavam sua fuselagem para dar sorte. Oficiais experientes diziam que ele tinha personalidade própria, e pilotos japoneses passaram a chamá-lo por um nome temido, Shi no Tsubasa, Asas da Morte. Não porque ele matava, mas porque não morria. Quando a guerra acabou, o B-17 não foi lembrado apenas por suas bombas. Foi lembrado por sua teimosia estrutural, por sua resistência matemática, por sua transformação improvável no meio do caos. A engenharia o criou, a guerra o forjou. Mas foi a coragem humana, dos pilotos, artilheiros, mecânicos e engenheiros, que o transformou no avião mais temido do Pacífico. Ele não voava, ele insistia, ele não sobrevivia, ele recusava-se a morrer, e essa recusa ecoou nos céus, nas bases, nos porta-aviões inimigos e nos livros de história. Nas palavras de um mecânico que passou a vida inteira consertando fuselagens retorcidas, o B-17 não era só metal, era propósito. Quando a guerra terminou, muitos aviões foram desmontados, esquecidos, reduzidos a sucata, transformados em números frios, em relatórios que ninguém mais lê. Mas alguns se recusaram a desaparecer. O B-17, sobrevivente daquele ataque impossível, o Ghost Rider, não virou monumento, não virou peça de museu, não virou atração turística. Ele continuou voando por anos, carregando o peso invisível das histórias que quase ninguém conhecia, até finalmente ser aposentado em silêncio. Mas o mais curioso é que, décadas depois, veteranos ainda falavam dele com o mesmo brilho nos olhos, não como uma máquina, mas como um companheiro. Um artilheiro já idoso, entrevistado em 1974, resumiu tudo com uma única frase: "Eu não lembro o nome de todos os homens com quem servi, mas lembro o nome do avião que me trouxe de volta para casa." E é por isso que essa história importa, porque o Ghost Rider não foi apenas um bombardeiro. Foi a prova viva de que, às vezes, a diferença entre viver e morrer cabe numa fuselagem torta, numa decisão teimosa, numa crença de que voltar é obrigatório, não opcional. Foi o avião que deveria cair. Foi o avião que caiu e decidiu continuar voando. Foi o avião que riu da matemática, desafiou estatísticas, enfrentou o impossível e voltou. E quando ele voltou, mudou tudo. Mudou doutrinas, mudou o inimigo, mudou o rumo do Pacífico, mudou vidas. E deixou uma lição silenciosa, gravada no metal quente da história. Às vezes a arma mais mortal não é a que você dispara, é a que se recusa a morrer. Se essa história mexeu com você, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo guerras esquecidas, máquinas improváveis e batalhas que mudaram o mundo silenciosamente. Comenta aqui embaixo qual avião, arma ou operação secreta você quer ver no próximo vídeo. Eu leio tudo e escolho sempre as sugestões mais insanas. E, claro, se inscreve no canal, porque ainda existem dezenas de histórias proibidas, improváveis e inacreditáveis da Segunda Guerra que ninguém te contou. E eu vou te mostrar todas.